Revesti-vos de toda humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O mais importante aqui é Pedro falando, no versículo 7. Lançai nele toda a vossa preocupação, sua ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Quero falar uma coisa com você hoje, muito séria. Muitas pessoas não levam muito a sério as coisas que a gente tem que tratar na vida. Muitas vezes, uma dor de cabeça pode ser o sinal de uma grande dor no futuro. Eu conheço pessoas que sofreram porque sentia aquela dorzinha é um analgésico, outra dorzinha é um analgésico, uma dorzinha era um câncer que já quando foi descoberto, levou embora. Foram anos de dorzinhas e dorzinhas, e quando a dor não foi mais suportada, não tinha mais jeito. Transtorno de ansiedade pode causar em você coisas terríveis que você não faz ideia. E é aí que a gente precisa conversar muito sério sobre isso, porque a gente precisa entender o que o transtorno vai fazendo. O transtorno ele tem fases, e se a gente não lutar contra essas fases, ele se torna algo tão terrível que eu sou incapaz de tratar. E aí eu vou precisar da medicina, vou precisar de muitas coisas e que pode muitas vezes não dar certo. Não estou querendo dizer aqui que a medicina não dá certo, mas o que eu quero dizer é que o problema vira uma patologia tão grande que chega na hora que não tem o que se fazer. Mas tudo tem solução àqueles que creem. Então vamos primeiro entender a dor. Precisamos entender a dor, precisamos entender o que Deus quer fazer aí. A gente precisa ir tendo esse remanejo na vida da gente. Por quê? Porque às vezes um grau de ansiedade que eu estou sofrendo agora, ele pode ir virando, e a ansiedade ela traz consequências terríveis na vida de uma pessoa. Ela pode virar uma depressão profunda, pode levar a suicídio, pode te levar a um fechamento total, te trazer doenças, né? Falências de órgãos, né? Do seu organismo. Então é algo que a gente precisa tratar logo, né? 9%, 10% da humanidade tem sofrido hoje de transtorno de ansiedade. Desses anos que a gente vem estudando sobre isso, os cargos competentes têm dito para nós que a depressão e a ansiedade estão andando muito lado a lado e tem crescido 25% no mundo, atingindo as pessoas. E a gente precisa cuidar disso. Você precisa cuidar disso. Você quer ficar entrevada numa cama? Você quer ficar dependente de remédios, de dopantes, de calmantes, de tantos outros remédios para poder você conseguir dar um sorriso? E se a gente pode vencer isso no início, de uma forma mais tranquila, quem não quer paz? Você quer paz na sua vida? Você quer viver a sua vida de uma forma mais branda? Mas você percebe que tem coisas que a incomodam? Porque a ansiedade, a gente precisa entender. Às vezes ela é tranquila. Eu estou ansioso porque eu estou esperando uma visita, e aí eu vejo a hora dela chegar. Isso aqui é tranquilo. Mas quando isso está sendo todo dia, estou ansioso para dar conta do trabalho, estou ansioso para fazer isso, para fazer aquilo, o negócio está começando a ficar complicado. Tudo eu quero que seja muito perfeito, muito tranquilo. Então, a gente está fazendo um grande estudo com a palavra de Deus e com aquilo que a gente estuda da psicanálise, para poder levar você a viver um momento de paz. A gente quer produzir essa paz, mas a gente precisa falar do problema. A gente precisa entender que existe problema e que se o problema não for tratado, pode custar caro. Sou o Padre Zé Tom, formado em psicanálise, em pós-graduação na Unítalo. Sou padre há 17 anos, formado em teologia, formado em filosofia e com muitos estudos de psicologia. A gente tem aí trabalhado em torno desses anos, buscando ajudar as pessoas a viver melhor consigo mesmas
e com Deus. Então a gente está aí preparando para que você tenha essa paz interior. E a ansiedade, eu tenho notado que tem sido aí uma grande vilã na vida de muita gente, fazendo pessoas perderem o emprego. Você quer perder seu emprego? O seu sustento? Já pensou? Por causa de algo que você pode tratar, por causa de algo que você pode fazer de forma legal e de repente atrapalhar toda a sua vida, porque você protelou de reconhecer que você tem um problema. Primeira coisa, a gente não reconhece que tem um problema, né? Acha que tudo é normal, acha que não, desabafei, tá ótimo. Às vezes você desabafou, tá ótimo, mas o problema vai voltar. E você não vai ter sempre a pessoa para que você desabafe, né? Então, é preciso a gente entender. Deus cuida de tudo. Então a gente tem que resolver o problema com Deus. A gente tem que resolver o problema da fé. A gente tem que resolver o problema para que ele não cause na nossa vida esses transtornos que vai me tirando a paz. A pessoa, quando ela vai chegando num grau em que ela pensa que ela pode lutar muito, ela se perde todinho. E é aí que entra o profissional, é aí que entra o espiritual, é aí que entra a reorganização que a gente precisa ter. Tem pessoas que acham que tem que se tratar com psiquiatra, porque psiquiatra só cuida de doido. Psiquiatra, ele é médico da cabeça. Não tem o médico dos ossos, não tem o médico do coração, não tem o médico de criança, o médico de idoso, o médico que se especializa em câncer. O psiquiatra cuida da cabeça. E muitas vezes o doido, que você acha que é doido, ele tem problemas na cabeça, que lhe deixa desse jeito. Mas não é médico de doido. Ele é médico de todos nós, que muitas vezes podemos ter um problema no cérebro, podemos ter um problema na cabeça, e que pode nos roubar a sanidade. Podemos resolver tudo isso sem chegar nesse extremo. E você está sendo convidado a não entrar nesse extremo, a não cair nesse extremo. Se você conhece alguém que está com problema de ansiedade e você até que detectou em alguém esse problema, chama ela para essa nossa live aqui. Chama ela para esse nosso bate-papo aqui. Chama ela para vir conversar conosco, porque a gente tem muito a tratar e a gente precisa resolver esse problema. Meu irmão, minha irmã, o que vai criando a ansiedade na nossa vida? É o excesso que vai gerando estresse. Às vezes é tanta coisa que a gente tem que fazer num dia, e aquele estresse, eu não vou descansando, e eu vou acumulando. Esse estresse, ele vai virando uma panela de pressão, e uma hora essa panela de pressão vai explodir. Então, se eu não trato esse estresse vai tomar conta de uma tal forma que ela vai se gerar a depressão. Tem gente que tem preconceito com a depressão. Tem gente que acha que depressão é frescura. Tem gente que acha que depressão é falta de vergonha na cara. Tem a depressão, que é uma tristeza profunda. E tem a depressão, que é falta de um monte de coisa aqui dentro. Um monte de substância que para de produzir, que para de me dar ânimo, que para de me impulsionar a pensar, a querer comer, querer tomar banho. Uma pessoa que está no extremo da depressão, ela não toma mais banho. Ela não sai de dentro do quarto. Ela não consegue ver a luz nem do quarto. Você quer isso para a sua vida? A gente sabe que não. Padre, eu não consigo. Eu não tenho forças para lutar. Tem. Mas precisa de ajuda. E eu quero te ajudar. E eu quero te ajudar muito. E eu sei que eu posso te ajudar. Porque além de crer fortemente em Deus, eu tenho estudado muito as possibilidades de fazer você sair dessa. Então vamos entender que você não pode sofrer sozinho. Você precisa de pessoas. Por que às vezes no dia a dia a gente tem que ter um momento com os amigos para rir, brincar, se divertir, falar besteira, escutar piada, zombar um do outro? E você tira isso, você já está cortando um monte de coisa boa.
Às vezes você não quer ir na festinha da família. Às vezes você não quer estar na mesa do almoço. Por quê? Porque tem algo errado aí. Não é normal a pessoa se isolar. Isolamento não vai te ajudar. Então eu tenho lido muito, né? Tenho buscado muito a fonte. Então quando eu comecei a ler aqui Pedro falando para nós que a gente precisa, né, deixar a nossa preocupação nas mãos de Deus. Mas assim, palavras soltas não. Pedro foi um cara que ele teve muitos problemas. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava prestes a passar fome. Entrava no mar, anos e anos pescador, entrava no mar, não conseguia peixe. Passou uma noite inteira pescando. Ele sentou na beira do mar de manhã cedinho, desesperado, tinha que pagar imposto, não tinha dinheiro. Tinha que alimentar a família, não tinha como alimentar. Tinha os que trabalhavam com ele, que também estão ligados a ele, tinha outras famílias. E aí? Então Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus falou assim: Pedro, vamos lá no mar. Aí ele foi. Pedro, joga a rede. Ele olhou para Jesus, pensou assim: poxa, cara, passei a noite inteira nesse mesmo lugar, jogando a rede. Não pesquei uma piabinha. Piabinha é um peixinho pequenininho que tem lá na minha cidade, chama de piabinha, gostosinho, fritinho. Mas ele falou: vou obedecer. Vamos ver qual vai ser. E jogou. Ele pegou tanto peixe. Ele pegou tanto peixe que ele teve que chamar uma embarcação que estava passando por perto para ajudar, porque se ele colocasse todo aquele peixe no seu barco, afundava. E é nisso aqui que eu me apego. Você entende? Eu sei que Jesus, ele tem o poder, porque o problema pode ser imenso, mas Jesus é maior. E é isso que a gente quer apresentar para você. É algo muito sério, é algo que às vezes a gente fica pensando assim: eu não vou conseguir, né? Você sabe o que é criança com ansiedade? E criança às vezes não tem... O que ela tem que se preocupar? Pai e mãe dá tudo, tem casa, comida, roupa, mas ela já tem seus compromissos, às vezes, da escolinha. Tem criança que fica ansiosa por jogar, porque a criança ela é muito pura, e se aquele jogo, né, representa para ela ali toda a honestidade que ela tem, de ganhar, de entender que ela teve capacidade, que foi as capacidades dela que fez ela. Quando alguém rouba um jogo de criança, a criança fica furiosa. Por quê? Porque ela é honesta, porque ela é pura. E imagine a criança de hoje, cheia de acúmulo de informação, bendito do celular na mão, recebendo um monte de informação, coisa que ela não entende, coisa que ainda não está na hora dela ver, e ela vendo. Esse dia eu estava vendo um vídeo de duas criancinhas de cerca de 1 ano e meio, não tinha nem 2 anos, né? Bonitinhas, e a menininha indo lá e beijando o menininho. Não lembro se era o menininho beijando a menininha, uma coisa assim. Aí deu um beijinho na boca, depois voltou e beijou na boca. Eu fiquei questionando assim: o que fez essa criança beijar na boca? E aí eu fiquei pensando: porque vê o pai e a mãe. Porque a gente tem muitas famílias que dormem com a criança no mesmo quarto. E ali faz seu coito, pensa que é porque a criança não vê, a criança está vendo. E isso são informações que ela não sabe o que é. Porque uma coisa é você saber que 2 mais 2 são 4. Outra coisa é uma criança que ainda não teve o contato com isso. E ali ela tem esse acúmulo de informação. Vai criando ansiedades de querer saber, de querer viver. Por isso essa criança foi lá e beijou aquela criança, o outro menininho na boca. Porque ela viu seus pais fazer isso em casa. Então, meu irmão, minha irmã, é um problema muito sério. É um problema sério que eu vejo dilacerando famílias, levando pessoas para as drogas, levando as pessoas para a fuga, levando as pessoas para fugir, a pessoa que se enrosca, perdendo emprego, perdendo a capacidade de viver, perdendo o estímulo, sabe? Jovem que não quer nem namorar, não quer jogar um futebol, não quer ouvir uma música. Imagine, vivi minha juventude em volta da música, em volta do esporte, em volta de tantas coisas boas, e muitos hoje perdendo isso.
Você já imaginou você ter um filho que você acha que ele está saudável e de repente você abre o seu quarto e seu filho tentando se enforcar? Tem pais que conseguem porque teve a sorte de abrir o quarto e encontrar o filho tentando. E aqueles que abrem e encontram o filho enforcado? E aí vai ver decepção amorosa, acúmulo de responsabilidades que não sentiu à vontade, não sentiu capacitado para fazer atividade de escola, atividade com os amigos. É muita coisa que vai acumulando. O que acontece? Explode. A depressão, ela é a grande consequência que gera doença, que a gente chama de patologia. E eu te pergunto de novo, você quer adoecer? Você quer chegar nesse ponto? Você quer ir nesse grau profundo, enterrado num quarto escuro, sem gosto de viver? Não, meu irmão, eu tenho certeza que você, no fundo, não quer. Muitas vezes, quando a gente entra nesse grau, a gente vai depender da caridade de alguém para tirar. De procurar um profissional, de procurar um sacerdote. E aí? E se você não tiver essa sorte? Então, eis que eu estou aqui, preparando para você coisas boas para te ajudar a crescer. Falo por mim mesmo. A gente trabalha pra caramba, atendimento, hospital, é um monte de coisa que no dia a dia vai surgindo. Mas tem um dia que a gente tem que parar. Nas segundas-feiras mesmos, eu gosto de dedicar a descanso e lazer. É a minha folga. Se é a minha folga, o que eu vou fazer na minha folga? Eu vou descansar. Então tem segunda que eu preciso dormir um pouco mais. Então eu fico um pouquinho mais na cama. Eu falo até com a minha empregada, ó, me levanta, me chama para tomar o café, não me chama 7h30 hoje não, me chama 9 horas da manhã. É segunda-feira. Aí ela vai lá 9 horas da manhã, café. Aí às vezes eu tô acordado, mas fico ali despreocupado. Pego meu tercinho, rezo, medito alguma coisa que eu falei nas missas de domingo, tomo café. Tem segunda que eu encontro com meus amigos, um grupo de padres, a gente se reúne e bate papo, conversa, a gente começa com a missa, medita a palavra, depois ri, conversa, cada um partilha o que viveu naquele fim de semana, faz um churrasquinho, né? Ri, passamos a tarde toda ali nessa descontração, porque terça-feira começa tudo de novo. E aí, aquele que vai se esquivando disso, eu digo por mim, eu levei bons anos da minha vida sacerdotal, acho que uns 10 primeiros anos da minha vida sacerdotal, sem ter folga, sem ter férias. Padre, preciso disso aqui, vamos lá. Padre, tem show em tal lugar, vamos lá. Padre, tem missa lá no Nordeste, vamos lá. De segunda a segunda, de sair daqui na sexta-feira à noite, voar, fazer eventos no sábado, voltar para cá, fazer as missas na paróquia, depois voltar, fazer evento, e fui fazendo isso. Sabe onde eu fui parar? Numa UTI. Foi a minha primeira entrada na UTI, eu lembro como se fosse hoje. Uma infecção generalizada, porque inflamou os meus ouvidos e eu tomando analgésico, fui parar dentro da UTI. E por que fiquei dentro da UTI? Imunidade baixa, cansado, com princípio de depressão, por causa de acúmulo de estresse não tratado. E aí a médica falou para mim, você quer viver assim? Você tem que começar a dizer não para você em algumas coisas. Dizer não para alguns trabalhos e começar a fazer também a sua vida e curtir para que você possa ter saúde. Gente, dar risada é saúde. Assistir um filme é saúde. Sentar à mesa com uma boa refeição é saúde mental. Se eu não estiver bem da mente, nada mais vai estar bom. E quem quer ser um estorvo na vida dos outros? Você quer ser? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe isso acontecer com você. Então, não lute sozinho. O maior erro em tudo é você querer lutar sozinho. Procure ajuda. E eu estou aqui, de braços abertos, para te acolher, para te ajudar. Mas eu preciso falar do problema.
para você entender que você tem um problema. Cuidado, cuidado que se você não for à frente nesse vídeo, se você não for à frente nessa conversa que nós estamos aqui, se você não for acompanhando o que eu tenho colocado nas minhas redes sociais, no meu Instagram todo dia eu estou botando videozinhos curtos, eu estou dando dicas, boto uns versículos bíblicos, eu tenho dado mais dicas. Cuidado, o alerta está ligando. Algo pode estourar e pode ser tarde demais. Você quer deixar que seja tarde demais? Eu creio que não. Então, se você está chegando agora aí, nessa nosso bate-papo, nessa nossa live aqui, fica, não sai não. Você chegou até agora aqui e está achando que eu estou te enrolando? Não pense assim, isso é tentação. Você está sendo tentado a continuar no sofrimento. Você sabia que o sofrimento é um vício? O sofrimento é um vício. A gente vicia em sofrer, sabe? Fica viciado naquela dor. Não, meu irmão, isso não dá certo. É uma dor que não dá benefício nenhum para você. Então preste muita atenção que essa conversa é para fazer você refletir e querer ser curado. Você quer cura? Você quer ajuda? Vem comigo. Vamos conversar. Vamos conversar porque estou preparando algo que vai te ajudar a sair desse quadro todo. Olha, tem coisa que vai precisar da medicina. Tem coisa que você vai precisar de remédio. Não sou eu que vou receitar. O remédio que eu estou te receitando aqui é de cunho espiritual com doses da psicanálise. Mas, se você não quer tomar remédio, então fica aqui comigo. Vamos seguir em frente. Vem comigo. Eu estou falando sério. Para tudo. Porque senão você não vai conseguir. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra dá ensinamento para tanta coisa. Às vezes a gente está com uma raiva danada. Sabe aquela pessoa que vem, faz uma fofoca de você, te joga no chão, te expõe lá no teu trabalho, fala um monte de coisa para os outros, pega coisa sua, distorce, e as pessoas te olham assim, e você fica ali perdido, porque você quer se defender, ao mesmo tempo não tem como se defender, e você passa uma raiva danada. Aí Jesus vem e diz assim: rezai pelos seus inimigos. Reza para o seu inimigo, você vai ver. Eu já tive situações assim. Eu já tive situação de muita briga com um colega de seminário, de achar que ou eu ou ele tinha que ir embora do seminário porque nós não íamos conseguir coexistir. E foi diante de Jesus que eu entendi. Aproxime-se dele. Nós dois tínhamos algo em comum. E aquele algo em comum, eu chamei ele para partilhar. E valorizei o dele. E ali a gente criou uma amizade. E hoje a gente é grande amigo. Somos padres e somos muito amigos. Meu irmão, minha irmã, quando a gente aguça essa palavrinha de 2 letras chamada fé, e a gente exercita nela, a gente vai longe. Então não fica aí travado no seu problema, achando que tudo está perdido, porque não está. Não fica aí achando que você está embrenhado, porque você está buscando muita perfeição, você está perdido em tantas coisas. Não, para, respira. Respira fundo. Tem solução. Quero apresentar para você a solução. Mas eu preciso que você entenda o problema. Eu preciso que você entenda que existe muita dificuldade. Eu tenho estudado aqui, vários lances que a ansiedade tem trazido, E depois de estudar muita Bíblia, eu peço que você saiba que vai ter hora que você vai ter que entregar na mão de Deus. Padre, como que é entregar na mão de Deus? É falar assim: Deus, cuida de mim e continua o seu dia a dia. Só que o problema maior é que a gente acha que a gente tem autonomia para tudo. A gente dá receita médica. Ai, tô com uma dor de dente. Ah, toma tal remédio. Nossa, tô com uma dor de barriga. Olha, eu faço isso aqui, ó, limão, meio copo d'água e farinha. Às vezes essa dor de barriga é um vírus que você precisa do médico para detectar. Tá entendendo?
Então a gente quer receitar muita coisa. Então aí a gente se medica muito. E às vezes o transtorno é um estresse que eu não sei o que é. E às vezes precisa do profissional, precisa do espiritual para te reconectar com você mesmo, para você vencer. Então, não perca tempo e não deixe jamais a sua vida sofrer. Por quê? Porque essa cabeça dura. Então, vamos juntos mergulhar nesse estudo e vamos buscar soluções para o problema. Como eu já disse, pode te levar à morte, pode te causar demências profundas, pode deixar você dopadíssimo, de você não conseguir nem levantar de uma cama, depender dos outros, e você aí com um vigor danado, de poder ser um grande profissional, de ser uma grande mãe, um grande pai, de poder vencer tantas tribulações, mas porque quis sozinho, pum, esbinguelou. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar a falência causada pelo estresse me levar para uma depressão, não. Vamos juntos. Quer me ajuda? Estou aqui aberto para te ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lutar contra esta ansiedade. Os diagnósticos, quadros, eles têm sido muito fortes e têm feito muita gente cair porque tentou sozinho. A dor, às vezes, ela é tão grande que tem feito, e foi esse o motivo que me fez estudar, me especializar em psicanálise. Porque eu encontrei adolescentes que se mutilavam. E eu falei, meu Deus, o que leva uma pessoa a se mutilar? Um adolescente se mutilar. E aí eu perguntei uma vez para uma adolescente num atendimento, mas por que se cortar? E ela falou assim, padre, eu tenho uma dor tão grande, que eu prefiro sentir essa dor que me faz esquecer aquela dor. Cara, minhas lágrimas desceram. Porque eu falei para ela, mas essa dor que vai apagar a outra, ela vai gerar uma dor maior do que a outra. E aí são 3 dores que você vai gerar. A dor que está dentro de você, que você pode fugir dela com outros meios, a dor do corte e depois as consequências dessas 2 dores, que é uma depressão que pode te levar para a morte. Uma outra vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu prefiro morrer, padre, eu vou me matar, pelo menos essa dor vai acabar. Eu falei assim, essa dor que você quer fugir agora, que você quer um remédio agora, ela tem fim. A morte que você vai provocar na sua vida vai gerar uma dor sem fim. E num lugar que você não sabe para onde você vai. Você quer isso? Aí a pessoa, então me ensina. E é isso que eu quero proporcionar para você. Eu não quero que você vá para os extremos. Eu quero que você caminhe. E não é solução imediata não, meu irmão, minha irmã. Não é tomar o analgésico e dormir que passou a dor. Não é isso não. É luta diária. Não estou apresentando algo para você aqui, magnânimo, de uma magnitude, vi o curso do padre, pronto, já estou curado. Não é isso não, é luta diária, é se encontrar consigo mesmo, e cada dia, Santa Teresa de Ávila fala muito isso, num livro Caminho de Perfeição. Todo dia você vai acordar, começando a batalha, e vai dormir vencendo essa batalha. Você quer vencer? Você quer sair? Você tem solução? Sim. Não deixe a dor te corromper. Não deixe jamais. Entregue para Deus e você vai ver o que faz. Olha a alegria de Pedro, de só ter obedecido a ordem. Ele pensar ali, eu sou pescador, não vai ter peixe aqui. Ele não sabia ainda que quem estava falando para ele era Jesus, que era Deus. E o Jesus falou para ele ali, joga a rede, joga do outro lado. Imagine a alegria do coração desse homem. Imagine Jesus chamando você e falando assim, joga a rede aqui. A alegria voltando para o seu coração. Imagine a alegria voltando para dentro da sua casa, para o coração do seu marido. A alegria voltando para o seu filho. Vamos juntos buscar esta alegria, essa paz? Você quer a paz na sua vida?
mas a ansiedade está impedindo? O estresse do seu dia a dia, que tem gerado em você uma busca desenfreada de perfeição, uma busca desenfreada e você está perdido? Continue me acompanhando nas minhas redes. Em breve, nós vamos ter uma conversa e você vai se encontrar com Deus. Deus te abençoe. Te espero.